Olá, meu caro, minha cara, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como podemos utilizar essa ferramenta chamada Figma. Esse vídeo é apenas introdutório, ele não pretende e não tem a intenção de ser muito profundo em nenhuma dos detalhes que eu vou abordar aqui, é apenas para termos um overview dessa ferramenta, do que podemos fazer com ela. Vou mostrar as principais seções que temos acesso aqui. Eu estou utilizando principalmente, né, o Figma no navegador, mas vocês também podem fazer o download desta ferramenta e utilizarem direto do seu computador. Inclusive, eu utilizo muito mais o desktop do que no navegador, mas para os vídeos que eu tenho gravado aqui no YouTube, por enquanto eu tenho achado um pouco mais fácil e mais prático, na verdade, né, não mais fácil, de utilizar direto no navegador. Mas tendo isso dito, vamos direto para o que importa desse vídeo, que é a ferramenta. Essa tela inicial, vocês muito provavelmente, após terem feito sua conta, vocês verão exatamente a mesma tela que eu estou vendo agora e vocês estão vendo aqui na minha tela também. Aqui temos as três opções principais de criação, então a gente pode criar um arquivo de design, é principalmente a opção que muito provavelmente todos os usuários de Figma mais utilizam. Aqui é a opção para criarmos um board do FigJam, que é um board principalmente utilizado para whiteboard, mas para principalmente trabalhos em grupos, né? Então, por exemplo, uma sessão de brainstorming de uma empresa, uma sessão de brainstorming entre equipes, uma sessão até mesmo, se você pode utilizar sendo apenas um indivíduo, né? Sendo apenas uma pessoa, mas ele é muito utilizado também para grupos, né? É uma ferramenta muito boa para desenhos assim de brainstorm ou de algumas metodologias ágeis, algumas coisas do gênero. E aqui tem uma opção muito nova que não à toa que está em beta ainda e foi acrescentada neste ano de 2024, que são os slides. É uma ferramenta que eu confesso que eu estava muito empolgado para ter aqui dentro do filme, porque o Figma em si é uma ferramenta que eu utilizo muito e ter agora finalmente a opção de poder fazer slides nativos dentro do Figma é muito bom. E aqui temos o botão de importar arquivos externos, né? Então, se caso você tenha um arquivo do Figma baixado em sua máquina, você pode importar e utilizar ele aqui dentro do seu projeto. Aqui temos a seção dos arquivos recentes que a gente pode visualizar. Então, esses três arquivos são o que o próprio Figma já deixa pronto para acessarmos, né, após criarmos nossa conta. Aqui temos arquivos compartilhados, que no caso eu não tenho nenhum arquivo compartilhado na minha conta, nesta conta, né? Mas apareceria aqui todos os arquivos que foram compartilhados e também os projetos compartilhados apareceriam nesta tela. Aqui a gente pode filtrar por organização, também a data que ela foi compartilhada, né? E também a visualização. Então, aqui a gente está em visualização em grade, mas a gente pode deixar também em linha. E aqui tem alguns outros detalhes. Eu não sei por que meu Figma está aparecendo com as fontes aqui pretas, mas deveriam estar brancas. Mas enfim, aqui é apenas uma visualização diferente desses projetos da tela inicial. Aqui no canto esquerdo temos a principal barra de ferramentas da tela inicial. Então, se clicarmos aqui em nosso perfil, a gente consegue fazer as alterações do nosso perfil. Podemos alterar o tema, né? Se a gente quer deixar ele claro, escuro ou ele pegar nativamente do sistema que estamos utilizando. A gente tem as configurações da nossa conta. Aqui a gente pode fazer o download do app para o desktop, né, para o nosso computador. Aqui a gente acessa o perfil da comunidade, daqui a pouco eu vou entrar. Aliás, já adianto que eu tenho um vídeo completo de como utilizamos a comunidade do Figma, ele estará na descrição. Nesse vídeo eu não vou abordar todos os detalhes da comunidade, só vou mostrar rapidamente como ela é, né? Aqui a gente pode alterar a nossa conta e adicionar uma conta nova. E aqui é a opção para a gente sair da nossa conta. A gente também tem o botão de notificações aqui do lado. Aqui apareceria todas e as que não foram lidas. Aqui é a opção que estamos, né, que estamos visualizando, que é as opções dos arquivos recentes, como podemos ver aqui em cima. Aqui é o nosso time, a gente pode criar times novos e dentro desses times vai ter projetos e podemos adicionar pessoas dentro desses times. E se eu não me engano, me foge a memória agora, mas o plano gratuito do Figma só permite uma equipe, né? E aí tem como a gente ter acesso ao Figma pago, tanto obviamente pagando, quanto se caso tivermos alguma relação com algum meio de educação, né? Seja fazendo um bootcamp ou uma faculdade, ou estarmos na escola, né? Se estivermos na escola, a gente também consegue obter o Figma pago gratuitamente. Eu não vou abordar nesse vídeo,
mas fica aí pela curiosidade de vocês, se vocês pesquisarem na internet, muito provavelmente talvez eu faça um vídeo como esse também, ou talvez eu tenha publicado no meu Instagram, que eu também publico conteúdos de Figma e WordPress, web design em geral, dentro do meu perfil do Instagram. Vocês podem encontrar ele por o Eric Maciel, podem pesquisar por lá, também estará na descrição desse vídeo. E talvez eu tenha feito um Reels abordando esse assunto. Mas, clicando aqui, a gente criaria um novo time, né? Aqui a gente tem nossos drafts. Normalmente, todos os arquivos que a gente cria no Figma, ele vem por padrão em drafts, né? Que são apenas rascunhos. Aqui temos projetos, como eu comentei, da equipe, né? Então, justamente para a gente criar um novo projeto dentro desse time, a gente teria que pagar. E aqui, por fim, a gente tem a lixeira. São os arquivos que eu apaguei, eles vão aparecer aqui. A gente tem o momento que ele foi adicionado na lixeira. A gente também pode clicar com o botão direito duplicar para os rascunhos. A gente pode restaurar ou apagar permanentemente este arquivo. E por fim, a gente tem aqui os arquivos favoritados. Então eles vão aparecer como se fosse um atalho, né, para a gente encontrar com mais facilidade. Agora, rapidamente mostrando para vocês a comunidade. Basta vocês virem aqui e virem nesse botão. Eu acabei clicando mais rápido aqui, mas é apenas fazer esse processo. Aqui é nosso perfil. A gente tem os projetos, plugins que a gente deixar salvo. E também temos as métricas caso a gente publique algum plugin. Aqui em cima, nesse menu, a gente tem os recursos, né, de design que a gente pode pesquisar por. A gente tem dos plugins também, do whiteboard e das apresentações. Então, só vou mostrar hoje plugins para vocês. Vocês podem explorar ou procurar o meu vídeo que eu explico detalhadamente sobre a comunidade. Mas aqui temos, quando a gente clica em plugins, né, ele vai aparecer os principais plugins que são utilizados atualmente na comunidade. A gente consegue ver os detalhes de curtidas, número de downloads e a opção de abrirmos dentro do nosso projeto do Figma. E também os mesmos detalhes que apareceria para projetos aqui dentro da comunidade também, os projetos que os usuários publicaram também, né? Agora, voltando lá para o menu inicial, basta virmos aqui, né? Clicarmos e, ao invés de clicarmos no perfil da comunidade, a gente clica aqui embaixo e voltamos para a tela inicial. Vamos criar um novo projeto. Está sendo criado um novo projeto. E aqui é a nossa área de trabalho, ou Canva, né? Do Figma. Então, a gente tem esses dois menus laterais. A gente tem essa barra lateral aqui e temos essa barra lateral da direita, que tem as principais funções, e temos esse menu do inferior aqui, que tem algumas principais opções de elementos que criamos, né? Tem a própria seta de movimento, a Hand Tool, que é justamente para a gente conseguir se mover ao longo da área de trabalho, e tem a ferramenta de escalar, né? Para a gente conseguir aumentar o tamanho de elementos sem perder a qualidade do pixel, né? Agora, clicando em arquivo, a gente normalmente ele se inicia em assets aqui, a gente clicar em arquivo é a principal visão que a gente vai ter e vai trabalhar, que é com as páginas e as layers. As páginas é como se fosse áreas de trabalho diferentes. Então, vou colocar, essa é a primeira área de trabalho. Vou fazer um Ctrl C e um Ctrl V aqui para mostrar para vocês. Então, é como se fosse duas áreas de trabalho diferentes. Vamos colocar aqui. Aliás, é assim que criamos páginas, né? É só apertar o botão de adicionar uma nova página e aí essa página é adicionada logo em seguida da página que estiver selecionada. Então, eu vou criar aqui um elemento qualquer. A gente pode vir aqui nesse segundo, que é o frame. O frame cria pequenas áreas de trabalhos dentro dessa grande área de trabalho. Então, acabei de criar um frame, basta clicarmos aqui, né? Esse frame foi criado. E agora, para mostrar para vocês como essa área de trabalho funciona, né? Se a gente clica na segunda, vocês podem ver que o Canva, a área de trabalho em si, está limpa, diferente desta, que está com o frame que criamos. Então, isso é muito legal, porque independente do projeto que vocês estiverem trabalhando, vocês podem dividir e organizar eles em diversas áreas de trabalho diferentes dentro de um mesmo projeto. E indo nomeando elas aqui, né? Da forma que vocês acharem mais adequado e da forma que vocês conseguirem trabalhar melhor, né? De uma forma mais produtiva. Então é muito bacana. O frame, como eu comentei, ele é uma pequena área de trabalho que podemos adicionar coisas aqui dentro. Então, como eu comentei, a gente tem aqui a seta para movermos. Então, eu estou justamente utilizando ela para mover esse objeto. A gente pode usar a Hand Tool
para movermos tanto o objeto, mas também a área de trabalho em si. A tecla de atalho dela é o espaço, como é bem comum nas ferramentas de design. Então, se a gente segura o espaço, a gente consegue mover a área de trabalho. E por fim, tem a ferramenta de escala para a gente conseguir redimensionar o elemento em questão. Agora, a gente tem um frame que a gente já criou aqui, e a gente tem a seção. Então, a seção é outro tipo de agrupamento de elementos, né? A gente pode deixar frames aqui dentro, outras seções dentro das seções também. São formas diferentes para a gente conseguir trabalhar com agrupamento de elementos, agrupamento da área de trabalho em si. A gente tem o slice também, que ele serve para justamente cortar o elemento que a gente estiver trabalhando. Então, se a gente selecionar esse frame e selecionar dentro dele o slice que estiver selecionado, ele vai cortar dentro desse frame somente os elementos que estiverem dentro do slice. Aqui a gente consegue criar figuras geométricas, um retângulo, uma linha, uma seta, né? Uma elipse, um círculo, o polígono, que é o triângulo, ou a gente pode transformar esse triângulo em estrela, ou em diversos outros elementos, né? Geométricos, como um pentágono, um octágono e etc. Uma estrela. E adicionar imagens. Aqui a gente tem a clássica Pen Tool também, né? Para fazer vetorização. E, por fim, nessa opção a gente tem o lápis, né? Eu ia falar caneta, mas a gente tem um lápis que é para escrevermos na tela. Agora, seguindo aqui à direita, a gente tem a opção de texto, que obviamente é muito óbvio que ela faz, é para isso que podemos escrever, né? E, por fim, temos a opção que é muito legal também, que são os comentários. Então, se a gente clica aqui em qualquer lugar da nossa área de trabalho, a gente pode adicionar um comentário. Este é um comentário. E aí, qualquer pessoa que estiver trabalhando junto com a gente aqui dentro do nosso projeto do Figma pode vir aqui no comentário e ver o que comentamos, comentar também em cima desse comentário que a gente deixou. Então, vai criando uma thread, né, de comentários. É muito bacana para a gente poder ter um feedback dentro do nosso próprio projeto e conseguir ter um fluxo de conversas que a gente teve ali em cima de um elemento específico. Então, se a gente deixa aqui em cima, quer dizer que eu estou deixando esse comentário especificamente sobre esse frame. Então, no futuro, quando vocês entrarem num projeto que já foi finalizado, vocês podem vir aqui nos comentários e ver qual foi a thread de evolução daqueles comentários, talvez de feedbacks que tiverem, coisas do gênero. E por fim, temos essa opção, né? Que se clicarmos nela, a gente tem alguns atalhos para algumas ferramentas, a gente tem os assets e também temos acesso aos plugins, como eu mostrei lá na comunidade. Que na verdade, se a gente clica naquele Open In que a gente viu na comunidade, a gente vai ser redirecionado para cá. E aí a gente visualizaria, por exemplo, aqui no Arc, a gente visualizaria. Deixa eu clicar nessa opção aqui para ele aparecer os detalhes. Esses 3 pontos, viu detalhes, e ele vai aparecer os detalhes aqui do plugin. E esses são os detalhes que a gente vê lá na comunidade, mas quando a gente clica em Open, ele vai redirecionar para essa visualização. E é aqui que a gente clica em Run para ele rodar aqui dentro do nosso Figma, né? Dentro do nosso projeto. E aqui a gente tem a opção de remover, que eu deixei esse plugin favoritado para a gente encontrar com mais facilidade. Por fim, a gente tem um modo desenvolvedor, que a gente pode clicar e ele vai ativar o modo desenvolvedor para a gente, mas a gente só consegue utilizar se a gente utiliza o Figma profissional, que é o Figma pago, esse modo desenvolvedor. E por fim, temos aqui a nossa tabela, a nossa aba direita, né? Que temos as principais funcionalidades de edição. Então, por exemplo, se eu clicar no frame, vocês podem ver que aqui, sem estar selecionando nenhum elemento, ela parece bem crua, né? Não tem muitas opções, mas se selecionamos, por exemplo, o frame, a gente abre um mundo de opções aqui para trabalharmos. Então, temos as opções aqui em cima, de mesclagem, de alinhamento e também de tamanho do frame que podemos utilizar, ou mudar esse frame para um grupo ou uma seção, que são outros elementos de agrupamento de elementos, né? São outras ferramentas de agrupamento de elementos. E aqui temos algumas opções de criarmos o tamanho do frame a partir de um dispositivo. Então, se eu clicar em Android, ele vai modificar o tamanho do meu frame para o tamanho desse Android específico que eu selecionei, desse dispositivo específico, né? Então, isso é bem legal para criarmos landing pages,
aplicativos mobile e etc. E aqui a gente tem a posição, né, para alinhamento, a gente tem justamente em número, né, qual é a posição em X e Y, né, graficamente a gente consegue ir mudando. Aqui o ângulo, como está posicionado, então a gente pode rotacionar, como vocês podem ver. A gente vai rotacionando ele para o lado, para o outro aqui, mudando diretamente o grau do ângulo que a nossa figura está. Aqui a gente tem um layout que vai mostrar a largura e a altura do elemento em questão. E aqui a gente tem a aparência. A gente também tem a opção de arredondar as bordas. A gente tem a opção da opacidade. E aqui a gente pode explorar, vai ter operação, vai ter, enfim, muitas outras opções também para trabalharmos em cima. Aqui temos a opção da cor, que a gente pode utilizar para mudar as cores, adicionar gradiente. Para adicionar gradiente, basta selecionarmos essa segunda opção, que o gradiente vai ser ativo já. Então, enfim, é muito prático. Aqui temos a opção do contorno, né? Para adicionarmos contorno ao nosso frame. Aqui temos os efeitos, no caso o Drop Shadow, para adicionarmos sombra. E aqui temos o Grid, para trabalharmos com, enfim, é uma ferramenta um pouco mais avançada para trabalharmos com alinhamento, com a disposição dos elementos dentro de uma landing page, dentro de um aplicativo mobile que estivermos desenvolvendo um protótipo em si, né? Ou um próprio post de Instagram, um carrossel ou algo do gênero, ou qualquer outro tipo de design que vocês estiverem desenvolvendo aqui dentro do Figma. E por fim, temos a opção de Export, que é para exportar o elemento que estiver sendo selecionado. E aí a gente pode exportar ele nesses 4 tipos de arquivos, em PNG, JPEG, SVG e PDF. E por fim, exportá-lo. A gente tem como fazer um preview aqui, né? Vemos como está. E é isso. Esse foi um vídeo aqui bem introdutório do Figma, apenas fazendo um overview da ferramenta. Eu pretendo fazer outros vídeos um pouco mais profundos sobre cada um desses pontos que a gente foi explorando. Como eu já disse, tenho de comunidade já publicado e de plugins também, estarão na descrição do vídeo. E conforme eu for publicando os outros, eu vou atualizando a descrição desse vídeo aqui com esses outros vídeos que são mais aprofundados com cada uma dessas ferramentas. Vou fazer vídeo sobre frame, vou fazer vídeo sobre auto layout, vou fazer vídeo sobre gradientes também, em textos, em botões, em frames em si, né, em backgrounds e etc. Então vai ter muitos conteúdos profundos sobre cada um desses pontos que vimos aqui dentro do Figma. E também daquelas outras sessões que não exploramos, como o FigJam, Whiteboard, que é o caso, né? E também das apresentações aqui dentro do Figma. Então, se vocês quiserem acompanhar esses próximos vídeos, não deixem de se inscrever no canal. Caso esse vídeo tenha ajudado você, deixa seu comentário, me fala como pude ajudar você com esse vídeo ou como eu posso melhorar em um próximo vídeo, como eu posso abordar as coisas diferentes. E, no mais, fique com Deus e nos vemos na próxima.